Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais um episódio do nosso 50 bilhões de fatos sobre a vida do tio Spook. São exatamente 7h20 da manhã. E eu aproveitei que eu estava fazendo os tratamentos, fiz algumas gravações e tudo mais. E vamos agora falar sobre o 50 bilhões de fatos. Mais um episódio para vocês. Tá? Então, desculpem, hoje tá quente, eu tô com o meu arzinho aqui embaixo, tá? O meu ventiladorzinho que vai fazer companhia para mim, porque hoje está quente aqui na sala, muitos equipamentos, muita luz aqui em cima do tio Spook. E antes de mais nada, eu queria dizer que a lojinha do canal já está no ar, tá bom? Casassombradas.com.br, deem uma olhada, tem produtos muito legais lá, tem caneca, tem os universitários. Deem essa força aqui pra gente, para que a gente consiga continuar esse trabalho aqui no canal. Vocês sabem que o YouTube não tem ajudado muito, mas a gente tem que ir diversificando, né? De qualquer maneira, eu lembro que eu parei na historinha da musculação, né, quando eu fui a primeira vez a um centro espírita. O que eu vou contar para vocês é algo assustador e que realmente aconteceu. Na verdade, tudo isso que estou contando realmente aconteceu. Nada disso é fake, nada disso tem o porquê ser mentido ou criar uma falsa ilusão para vocês, tá bom? Tudo aqui é absolutamente real. Eu lembro então que nós fazíamos musculação. Nós tínhamos um pequeno grupo dentro daquela academia, era uma academia que ficava em São Paulo. Era uma academia de bairro mesmo, não era essas Smart Fit, não era Bodytech, Fórmula, essas academias grandes que todo mundo gosta e todo mundo acaba indo treinar. Naquela época a gente tinha só poucas academias realmente que eram grandes e a maioria surgiu aí, academias de bairro, as pessoas faziam leasing dos aparelhos e tinham um sonho de cuidar da saúde, tá? Mas era uma academia de 2 andares, onde a gente praticava artes marciais, então eu fazia Kung Fu, eu fazia o Shaolin e treinava musculação com os meus amigos, principalmente meus amigos da escola, tá? Que foi quem realmente me chamou para ir ali treinar musculação com ele. Muito bem, nós tínhamos um grupo nessa academia, que era um grupo estranho e bem curioso. Por quê? Porque era um grupo de pessoas distintas, onde nós tínhamos uma pessoa que era evangélica, uma pessoa que era testemunha de Jeová, um judeu, um católico, um ateu. Nós tínhamos pessoas com religiões adversas, mas que a única linguagem que nós tínhamos que realmente importava era a musculação. Todo mundo estava lá para treinar, para realmente se divertir, para crescer, ficar grande e tudo mais, né? Sonho de todo moleque de 16, 17, 18 anos de idade, acho que até hoje, é crescer, ficar grande, ter um corpo legal. Quando a gente fica velho, a saúde é que interessa, né? Então, como diria o nosso queridíssimo Paulo Cintura, a saúde é que interessa, o resto não tem pressa. Yeah! Né? Hoje eu faço musculação por uma questão de saúde. Mas naquela época a gente fazia para ganhar um corpo legal, para ficar saradão e tudo mais. E o curioso é que às vezes a gente entrava nas discussões de religião. E aí era curioso, né? Porque eram pessoas que não tinham uma bagagem tão grande de religião, mesmo eu aos 16 anos, 17 anos de idade, eu não tinha um conhecimento tão vasto assim, a não ser as experiências que eu tinha do mundo espiritual para compartilhar. Naquela época era difícil nós termos aí nos anos 80, 90, né? Tanto acesso à informação quanto a gente tem hoje. Naquela época, poucas editoras eram editoras voltadas à parte espiritual, a maioria dos livros eram livros que estavam vindo dos Estados Unidos, da Europa, e então era tudo no idioma inglês. Então, se você quisesse realmente ter acesso a essa literatura, tinha que se virar nos 30 para conseguir aprender algo, principalmente em língua estrangeira. Não era tão simples assim. No Brasil, poucas lojas se especializaram nesse tipo de literatura e nós tínhamos aqui um boom nos anos 90 das livrarias da Lenda Lenda, né? A Lenda Lenda foi uma rede de lojas esotéricas que foi sensacional, assim, eles traziam tudo. Imagens, objetos, livros, tudo para praticante, principalmente de magia. Então, era muito legal a gente ter acesso a esse tipo de conhecimento e literatura e compartilhar esse tipo de informação com as pessoas que gostavam disso. Então, era muito legal a acessibilidade à informação dentro dessas lojas. Depois veio a Editora Madras e aí surgiram as mega stores da Saraiva, da Cultura e tudo mais.
tá? E mesmo assim hoje é difícil. A Saraiva e a cultura ainda são muito limitadas em termos de conhecimentos de livros, há diversidades de conhecimentos de livros esotéricos. Eles trazem muito mais outros assuntos do que o esoterismo em si. Então é difícil você ter acesso a essas informações com qualidade hoje, a diversidade. Tá? Eu acho que a das maiores livrarias hoje, a Pensamento e a Cultrix, que tem realmente um know-how muito grande sobre esse tipo de coisa, sobre essas literaturas, tá? Mas enfim, então na época nós não tínhamos uma bagagem tão grande, a não ser aquilo que a gente via em casa, com o comportamento dos nossos pais. Então, quer dizer, um judeu, ele tem a tradição judaica que os pais ensinam, o católico também, o espírita também. A vivência em si, quando você tem 16, 17 anos, é muito pouco, então é pouquíssima. Não tem como você ter uma vivência tão vasta aos 16, 17 anos de idade. Mas a gente se divertia, contava as historinhas de terror e tudo mais. O problema é que o professor de musculação, o senhor Roberto Ribeiro, que eu lembro até hoje, o Roberto Ribeiro era um campeão sul-americano de fisiculturismo e que havia sido contratado como instrutor da academia. Esse instrutor, infelizmente, acho que ele não era nem registrado, ele era um professor que foi contratado esporadicamente ali, mas era uma figura exemplar, tá? Ele era testemunha de Jeová. E ele seguia muito bem os preceitos, né? Não, obviamente, quando ele usava as drogas anabólicas, mas a gente via ele utilizando as drogas anabólicas e a gente se assustava, né? Porque nos anos 80 e 90, quando você vê o uso de drogas dessa maneira, era diferente do que a gente vê hoje, né? Mas ele era uma pessoa muito educada, muito gente boa, e ele, como testemunho de Jeová, ele não acreditava muito nas adversidades do espiritismo. Então ele pregava muito a questão do: ah, tá bom, então você está vendo espírito? Você tem certeza que isso aí é espírito bom? Ah, isso é coisa do demônio, isso é coisa do mal e tal. Tinha um pouquinho de limitação dentro de outras crenças, mas ele tinha um porquê. E aí ele me trouxe o porquê dessa adversidade dentro da cultura, né, do conhecimento. Ele me levou uma fita cassete, né, aquelas VHS. Tipo, o que é um VHS? Fita de vídeo cassete. Procurem no Google, escrevam fita de vídeo cassete. Vocês vão ver um bloco desse tamanho com uma fita de rolo dentro, tá? Que você coloca num aparelho gigante. Ela entra, encaixa, desce e aí você assiste os filmes, tá? Eu lembro que o primeiro filme que eu assisti foi Indiana Jones, o primeiro filme do Indiana Jones na época, e o primeiro Tubarão, tá? Nossa senhora. É brincadeira, né, tio Spook? É o primeiro filme do Indiana Jones e o do Tubarão. Bom, enfim. Eu levei aquela fita para casa. Nós tínhamos um videocassete. Eu tinha um videocassete no meu quarto, tá? E um Panasonic. E eu coloquei a fita e resolvi assistir o que era aquilo. Lembrando, na época eu dormia no mesmo quarto que o meu irmão, tá? Camas separadas, só para vocês relembrarem, tá? Era um quarto grande para 2 camas, né? Era uma casa, como eu falei para vocês, era uma casa grande, tá? E era por ser uma casa antiga, e nós tínhamos um quarto grande com 2 camas. Muito bem. Eu lembro muito bem de estar assistindo essa fita VHS sentado na cama do meu irmão. Por quê? Porque meu irmão não estava em casa naquele horário. Acho que estava jogando bola com os amigos na rua, estava se divertindo. E eu estava assistindo, tá? Resolvi assistir, ver o que era aquilo e tal, e as imagens me impressionaram monstruosamente. Essa fita de vídeo chamava-se A Era do Medo, tá? Eu não sei nem se existe vídeo disso na internet e tudo mais. Mas A Era do Medo realmente era uma fita de vídeo assustadora. Por quê? Porque ela trazia imagens extremamente fortes e cenas fortes de pessoas que vivenciaram ao lado espiritual, que realmente eram ataques espirituais. Eu lembro de uma cena de um acampamento, era tudo americano, eram coisas do mundo, mas tudo americano, né? Então a fita estava em inglês.
Era um acampamento no qual os jovens ficavam em volta de uma fogueira contando historinhas de terror. E um desses jovens começou a olhar para o fogo e ele viu a imagem de um parente dele que havia falecido olhando para ele dentro do fogo. Ele se assustou, ele falou: bom, quem é? Ai, vem aqui, se aproxime de mim. Nossa, que saudade de você. Nós te amamos muito. Nós queremos saber como você está. Sabe aquele papo de espírito que estaria chamando a pessoa que só para atraí-la para perto? A pessoa ficou toda encantada, falou: nossa, eu tô vendo, é ela. Você tá bem? Como é que você está de saúde? E se aproximou. Na hora que se aproximou, essa criatura que estava nas chamas segurou essa pessoa e levou até essa chama, né, que era um fogo elevado, um fogo grande mesmo, para tentar matá-la queimado. Aí todo mundo segurou, tirou ela e tudo mais tal, e obviamente não houve uma comprovação se era um espírito ou não. Tá? Então eram casos, relatos de milhões de aparições desse tipo. E eu acho que a mais assustadora de todas foi o que aconteceu num documentário que estava nessa fita de um rapaz nos Estados Unidos que havia perdido completamente a fé em Deus porque havia, acho que, perdido a mulher dele e ele estava descrédulo de Deus, culpando Deus por ter levado a mulher dele. Tá bom, eu até entendo a dor, acho que a maioria aqui também entende e possivelmente iria questionar esse fato. Muito bem, e ele era pintor, ele desenhista, né? Pintor, parece que é pintor de parede, não, desenhista, né? E ele estava lá com cheio de quadros no porão dele e ele começou a afrontar a imagem de Deus, a questionar Deus, a criticar Deus. E ele criticava Deus, metendo o pau, falando: ah, o senhor não é meu Deus, o senhor levou a minha mulher, o senhor... E começou mentalmente a reverenciar uma energia do mal. Então ele nega a Deus, começa a idolatrar o mal. Na hora que ele começa a idolatrar o mal, obviamente que a mente dele vai atraindo aquelas energias até o ponto dele confundir a divindade dele, que seria Deus, com a divindade dele, que seria a coisa ruim, né? O Satanás, que não é o cachorro da bruxa do Chaves, né? Mas começa a reverenciá-lo. E ele relata que, em alguns momentos, a mão dele travou e começou a desenhar um rosto nesse quadro. Ele estava desenhando um quadro. E ele relatou que o rosto era um rosto em formato cilíndrico, de cor azulada e com olhos vermelhos. Curioso. De repente ele puxa o quadro e mostra para a câmera dizendo: tá aqui, foi esse que eu desenhei. E ele diz que aquele lá era Satã, né, que era o anjo caído que o estava tentando destruir ou denegrir a Deus, que estava o ajudando a negar Deus. O quadro realmente era impressionante. Era uma forma cilíndrica de rosto, com os olhos vermelhos, a pele azulada e dizendo que era o rosto dessa criatura do mal. Muito bem, muito bem. E eu assistindo aquela fita, né? E eu muito impressionado, eu lembro que meu irmão não estava, eu estava um pouco cansado, e deitei na cama do meu irmão e dormi. Dormi. Era raro isso acontecer, principalmente porque nós tínhamos uns horários para dormir, por causa do almoço, do jantar, a gente sempre foi regrado em termos de horário. Então a minha mãe sempre preparava o jantar às 8 horas da noite, a gente tinha que estar esperando meu pai pronto para jantar às 8 horas da noite. Então eu achei estranho e dormi na cama do meu irmão, né? De repente, eu abro o olho, eu olho, a televisão está fora do ar. Sabe corrida de arroz? Completamente fora do ar e a luz do quarto está acesa. Eu levantei, olhei e falei: não, tem algo errado aqui. Eu assisti a fita inteira, eu lembro que eu não havia assistido a fita inteira, que eu fiquei tão impressionado com as imagens que eu parei na metade. Eu desliguei essa fita porque eu fiquei tão impressionado que eu não assisti tudo. Aí eu sentei na cama e falei: bom, eu vou dormir. Eu levantei, apaguei a luz e fui para minha cama. Na hora que eu deitei, imediatamente eu escutei um barulho enorme no quarto, um estrondo no quarto. Brum! Eu abri o olho. Na hora que eu abri o olho, eu lembro que eu olhei tinha um vulto enorme
de 2 metros de altura na porta de entrada do quarto, mas era bem denso, bem escuro, enorme, e pulou em cima de mim. Na hora que ele pula em cima de mim, ele com as 2 mãos ou patas dele, eu não lembro se era mãos ou patas, né? Ele começa a apertar o meu pescoço. A minha reação foi segurar a mão dessa criatura e tentar tirar. Na hora que eu entro naquela situação, naquela cena dele tentar me sufocar, o meu cérebro começou a entrar numa paranoia dizendo: você morreu, você morreu, você morreu, você morreu, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. O meu coração começou a parar, eu senti o meu coração extremamente fraco no meu peito, como se meu coração já estivesse se rendendo àquela agressão física que eu estava sofrendo. Isso foi real. Eu não tinha o que fazer. Eu olhei para o lado e meu irmão estava dormindo na cama dele e estava o quarto inteiro escuro. A única reação que eu tive foi segurar aquela mão ou pata daquela criatura e puxar. No Garra de Águia e no Shaolin, a gente consegue mover uma pessoa, que nem no Aikido, simplesmente segurando as mãos ou utilizando o corpo da pessoa como uma alavanca. A minha reação foi lembrar daquele golpe no qual você consegue pegar a mão e puxar. Na hora que eu segurei e puxei, entrou o ar novamente no meu pulmão e a única coisa que eu tive como uma reação foi dar um grito. Eu dei um grito tão forte, que em instantes, em segundos, aquela criatura não estava mais lá. O meu irmão, obviamente, não acordou de jeito nenhum, mas meus pais acordaram e entraram no quarto preocupados sobre o que poderia ter causado aquilo. E eu fiquei quieto e disse que era um pesadelo. Porque era difícil falar sobre isso com os meus pais. Meus pais nunca entenderiam, meu pai principalmente. Meu pai nunca entenderia o que estaria acontecendo com o filho dele e isso também nunca seria aceitável aos olhos do meu pai, sobre o que realmente era o mundo espiritual e os ataques que eu estava vivenciando naquele momento. Então já era muito complicado falar isso para o meu pai. Eu preferi me controlar naquele momento e dormir novamente. Pelo menos mais seguro, porque eu sabia que meu irmão estava do meu lado. Como se adiantasse, porque nem meu irmão acordou naquela hora. Imagina fazer alguma coisa por mim. O problema foi que eu levantei no dia seguinte para ir para a aula. Então, 6 horas da manhã, 5h30 mais ou menos, eu estava de pé para ir para a aula e eu fui me arrumar, olhei para o espelho e eu vi. Eu vi as marcas da mão dele na minha garganta. Eu mostrei para minha mãe: mãe, você está vendo essas marcas? Ela estava falando: tô, filho, você está com alguma coceira? Está com algum problema de pele? Falei: não, mãe, deixa quieto. Eu nunca conseguiria contar isso para os meus pais, mas aquela marca de mão realmente foi real. Naquele dia, era para eu ter morrido. Com certeza. Naquele dia, era para eu ter ido embora. Já era a segunda vez. Aos 14 anos, eu fui atropelado na porta de casa. E agora, aos 16, 17 anos, eu acordo com marcas de mão no pescoço, como se realmente alguém quisesse me matar. Agora, como ele conseguiria fazer isso? Eu era um adolescente de 16, 17 anos completamente desprovido de proteção, desprovido de conhecimento, de possibilidade de me defender, de capacidade de me defender. Por que ele faria isso comigo? Por que ele tentaria me matar? Eu seria alguém especial? Eu seria alguém tão importante assim no mundo espiritual que ele poderia me levar? Que riscos o mundo espiritual iria correr comigo? Ou era simplesmente por diversão? Era simplesmente por, matei, agora você que se dane? Eu não sei. Eu não sei. Só sei que foi mais uma sensação ruim. Foi mais uma possibilidade de adentrar cada vez mais no mundo espiritual, simplesmente para aprender uma proteção, de aprender a me proteger, de impedir qualquer ataque espiritual contra a minha pessoa.
mas seria mais uma jornada longa de aprendizado e com pessoas mais complicadas, mais confusas para poder me ensinar isso. Isso realmente aconteceu. Isso realmente aconteceu. E foi a minha, entre aspas, segunda morte. Porque era para ter eu ido embora mais uma vez. Mais uma vez era para eu ter saído dessa vida, e dessa vez seria muito bizarro um rapaz morrer por uma parada cardiorrespiratória aos 16, 17 anos de idade. Em 1980, 1990, isso era muito raro mesmo, tá? Então, graças a Deus, eu consegui sair dessa situação e essa criatura eu nunca mais vi, não sei o que aconteceu com ela e muito menos eu quero ir à forra dessa situação, tá? Mas aquilo realmente aconteceu e mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Obviamente que eu devolvi a fita de vídeo pro cara e meti o pau falando, cara, pelo amor de Deus, queima essa fita. Nunca mais mostra essa fita para alguém, porque ela induz aos medos, induz às questões do que realmente pode acontecer na vida de um ser humano em termos espirituais. Eu não sei o que ele fez, mas depois eu acabei saindo da academia e não sei que fim ele levou. Bom, novamente, essa é uma história real. Nada disso aqui foi inventado ou tem intuito de criar um universo falho dentro da espiritualidade a vocês. Isso aqui é real, realmente existiu. E realmente impressiona. A partir daquele dia, eu lembro que o ditado de você tem que ter mais medo dos vivos do que dos mortos, deixou de existir para mim. Eu tenho que ter medo dos dois. Principalmente porque o morto uma vez já foi vivo. Então, tem que ter medo dos dois. Tá bom? Gente, eu agradeço de coração muito, muito por tudo aquilo que vocês têm feito. Muito obrigado por tudo mesmo. E espero vê-los então nos próximos vídeos dentro dessa playlist. E bons sustos a todos nós.